Bom dia. Oi, tudo bem? Bom dia, Rebeca. Bom dia, Ana. Bom dia, Mauro. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês nessa antivéspera de Natal. Bom dia, bem-vindo. A Ana vai querer te interrogar sobre a questão internacional, mas eu queria uma palhinha sua antes, Maringoni, de um breve balanço do primeiro ano do governo Lula, especialmente do ponto de vista político, né? Da política de alianças, das relações com as diversas forças políticas do Congresso e do país. Bom, Mauro, a gente não pode fazer um balanço linear, simplista. Primeiro, a comparação principal que a gente faz do ano é a comparação com o governo Bolsonaro. O ambiente do país, se a gente olha para um ano atrás, para um ano antes da eleição do Lula, é da água para o vinho. Você tem um país mais aberto ao diálogo, mais aberto às conversações, à disputa de rumos, enfim, um país menos poluído por aquela toxicidade obscurantista do Bolsonaro. Há uma série de avanços possibilitados na área econômica pela PEC da transição, pela injeção de quase 170 bilhões de reais naquela transição, por um primeiro semestre muito bom na safra, no agronegócio, na exportação de produtos primários, que possibilitaram um crescimento econômico acima do esperado, uma sensação real de melhoria da qualidade de vida da população, queda do preço dos alimentos, uma elevação média do rendimento popular positiva, não é nada espetacular, mas é positiva. Agora, parando por aí, se a gente for fazer um resumo muito resumido desse ano, eu estava ouvindo a conversa aí com o Plínio, não só é um ano dominado pela direita e pela extrema-direita no Congresso, que impõe sérias limitações ao governo, mas é também pautado por uma série de problemas na gestão do Estado por parte da equipe do governo, não vou falar do Lula, uma timidez excessiva ou talvez a revelação de alguns lobbies que existem dentro do governo que não são nada positivos, né? Se a gente for olhar para o Ministério, o principal problema é também aquilo que é exaltado como principal vantagem do governo. Eu estava vendo agora a repercussão na mídia internacional, o Lula e o Haddad, na Economist, em outras publicações, são exaltados como tendo conseguido pacificar o país, o que é real, pacificado em termos políticos, mas o plano de ajuste do Haddad vai ser vislumbrado em 2024. Então, o balanço que a gente faz em 2023 tem que embutir uma previsão do que vai significar a mudança de rumos na economia que agora vai ser sentido, que é o fortíssimo ajuste fiscal tendente ao déficit zero. Nada do que a gente viu agora, desse desempenho razoável da economia, se deve às artes do Ministério da Fazenda. Ao contrário, o Ministério da Fazenda é um ministério que veio com, novamente, depois de 12 anos, de ajuste fiscal. Lembrando sempre, a gente está em ajuste fiscal no país, ou seja, em contração das contas públicas, limitação de investimento, desde 1º de janeiro de 2011. O primeiro governo Dilma começa com um ajuste fiscal e se aprofunda em 2015, quando ela assume o segundo mandato, aquele desastre que é o governo Dilma antes do impeachment, estou dizendo, o impeachment é um desastre maior, mas é uma contração muito forte da economia, se aprofunda com o ponto para o futuro do Temer, que tem o desastre do Bolsonaro, e a gente olha para trás e se pergunta, puxa, como é que o Brasil aguentou? E a expectativa é que o Brasil tivesse uma expansão. Então, existe problema no Ministério da Fazenda, só para terminar essa primeira parte, existe o que está sendo propagado aí cada vez mais, um lobby privado das fundações escandaloso no Ministério da Educação, que tem sido até aqui, até há pouco tempo, era uma das joias da coroa do PT. O PT podia ter 1000 problemas, tal, mas a educação, os serviços públicos estariam preservados. A gente tem um problema seríssimo na área de defesa. Ali o Lula perdeu uma janela de oportunidade histórica, histórica na história da República, de enquadrar os militares num cânone mais democrático. E a gente tem outras áreas, na área da violência, na área de direitos humanos, que a gente regrediu.
A gente pensar que a área de direitos humanos no Brasil já teve uma comissão de mortos e desaparecidos para levantar os crimes da ditadura, isso foi instituído pelo Fernando Henrique em 1997, extinto pelo Bolsonaro em novembro de 2022, e o Lula prometeu em campanha reinstalar a comissão, e ela não foi instalada por pressão militar, a gente tem retrocesso. Então, eu vou ficar por aqui, porque a gente pode analisar área por área, essa questão do Padilha e tal, e a questão internacional eu quero deixar, se for o caso, analisar separadamente, porque aí também nós temos uma situação bastante sinuosa, cheia de idas e vindas e de vacilações do governo. Nós vamos falar bastante sobre a questão da avaliação do primeiro ano de Lula 3 na economia, com os economistas Paulo Crias e Davi Decache daqui a pouquinho. Já que você mencionou a questão internacional, Ana, chega mais. Obrigada, Maringoni. Bom dia de novo. Não tem como a gente não falar da Argentina, pelo menos um pouquinho aqui contigo. Vamos fazer um parênteses aqui. Por conta desses últimos 12 dias, aí, desde a posse do Milei, as últimas 2 noites foram de protestos contra o pacotaço lá, a DNU dele, né, o DNU, Decreto de Necessidade e Urgência, com mais de 600 itens, e já começam a haver sinais do mundo político, né? Então, Larreta se colocando ao contrário, os radicais, partido radical se colocando ao contrário, colocando possibilidade de rechaço ou de voto contrário a esse decretão, né, esse pacote no Congresso. Como é que você está vendo essa situação? Como que você analisa que já vai começar estremecido esse governo do Milei nessa primeira votação no Congresso, que deve ser agora no começo de janeiro? Olha, Ana, é uma situação bastante chocante, para usar a expressão que está sendo usada. Porque, no método de governo, o Milei agiu de acordo com o que ele prometeu. Ele ia entrar no governo e ia fazer um choque para mudar, virar a Argentina de pernas para o ar. E ele não esperou passar o tempo. Enquanto os votos estavam quentes nas urnas, ou seja, a legitimidade dele não foi abalada por nenhum escândalo, por problemas na gestão, por queda da qualidade de vida dos argentinos, ele continua com aquele verbo dizendo tal caos, tal caos, tal caos, o país precisa ser totalmente reformulado. Foi para a TV, naquela cena tétrica que parecia a família Adams, que era ele e 12 ministros, alguns de pé, outros sentados, a Patrícia Burri, outros lá, e despejou esse verdadeiro bombardeio sobre a sociedade argentina. Ele anunciou 30 de mais de 300 decretos, que mudam as leis trabalhistas, acabam com várias leis trabalhistas, com direitos dos locatários de aluguel, com o funcionamento das empresas argentinas, privatização de clubes de futebol, enfim, aquilo que vocês já devem ter comentado bastante aqui. O choque na sociedade argentina foi muito interessante. No primeiro dia, a manifestação programada pelas centrais sindicais e movimentos sociais foi mais fraca que a média. O anúncio foi feito às 9 da noite. A partir do meio-dia, tinha sido. Na verdade, as centrais ainda não estavam envolvidas. As centrais ainda não estavam envolvidas. As centrais não estavam envolvidas de manhã. Estão chamando outra. Desculpa, só te interromper. Elas estão chamando. Uma para o dia 27. Agora, a CGT, com mais. Ali não estavam as centrais ainda e alguns movimentos importantes. Embora houvesse declarações de líderes sindicais, tudo bem, elas não estavam envolvidas na organização, mas havia os movimentos sociais e a manifestação foi mais fraca que o esperado, embora não tenha sido um fracasso. O que eu li é que se esperavam 40 mil pessoas e havia 10 mil. 10 mil pessoas na Avenida Paulista, numa cidade muito maior que Buenos Aires, já é um estrondo. Então, mas foi uma marcha que não foi aquela coisa majestosa que costumam ser as mobilizações na Argentina. Vamos lembrar que a Argentina, o peronismo se caracteriza por grandes concentrações populares, né? A Argentina é o país em que a política é feita por multidões. Agora,
Horas depois do anúncio, horas não, quer dizer, quase que imediato após o anúncio, às 9 da noite, houve aquela explosão durante toda a madrugada de anteontem para ontem na capital. E a novidade no dia seguinte, ou seja, nessa última noite agora, é que isso se espalhou por várias capitais de província. Há também declarações aí de lideranças no Congresso. Eu estava lendo agora de manhã o Página 12, que passou a ser o único jornal que dá para você ler com algum tipo de isenção. A batalha está no Congresso, várias lideranças no Congresso, como você falou, estão se colocando contra. O caso mais significativo é o do Larreta. O Larreta fundou o partido do Macri junto com o Macri, era um dos potenciais candidatos à presidência da Argentina, ex-prefeito de Buenos Aires, não é isso? Então ele se coloca contra o pacote, é algo muito importante. A coligação do Macri, que está junto com o Milei, que é formado, a coligação do Milei é formada pelo Liberdade Avança, que é uma série de grupos regionais e tal, mas é formado também pelo Juntos pelo Câmbio, que é o partido do Macri, e a União Cívica Radical, que é o partido político, se não for o mais antigo, é um dos mais antigos da América Latina. Ele foi fundado na década de 1880. Ele teve o primeiro presidente pós-ditadura, que era o Raul Alfonsín. É um partido assim que meio que, junto com o peronismo, vertebra a vida democrática argentina. A União Cívica Radical se colocou contra, mas o Larreta é um cara muito mais chegado ao Macri do que um partido coligado no momento. Então, isso é realmente muito sintomático. Agora, eu fico vendo aqui no Brasil alguns analistas falando, não, isso vai ser derrotado, isso acabou, o Milei não vai conseguir aprovar isso. Eu acho um pouco apressado falar pelo seguinte, porque com todas essas divisões nos partidos, o Milei, que tem 35 deputados em 257, a coligação junto com o Macri, conseguiu fazer a presidência das duas casas do Congresso. O Milei tem a presidência da Câmara e a presidência do Senado. Tudo bem que eleger presidente de Câmara e de Senado não embute a mesma tensão política do que o estrondo dessa natureza. Mas então é preciso ver. Há uma intensa mobilização no Senado e na Câmara. Não se sabe ainda como é que vai ficar. Há uma reação muito forte, muito intensa. A movimentação dos deputados vai depender de duas coisas: da capacidade do movimento social pressionar, de fato, os parlamentares, e, de outro lado, a capacidade de convencimento e de compra de votos que o Milei vai ter no Congresso. O que a gente pode ver é que as associações de grandes empresários na Argentina estão com o Milei. Naturalizou o fascismo. Acha que está no rumo certo. É mais ou menos o que diz aqui no Brasil o Samuel Pessoa na Folha de domingo. Milei está no rumo certo. O editorial do Globo da segunda-feira, Milei está no rumo certo. Então, o grande empresariado... Como fizeram aqui com o Bolsonaro, né? Como fizeram com o Bolsonaro. Olha, ele é exagerado, o cabelo dele é meio despenteado, ele tem aqueles cachorros estranhos, o cono e tal. Agora, na economia ele está no rumo certo. O rumo certo o que é? Desmontar qualquer legislação nacionalista, social, de controle do Estado, de intervenção do Estado na economia. Então, eu prefiro ver os próximos dias, ver se essa ebulição, para que lado vai. Uma coisa que eu não estou, você teve lá, é sentir a população, né? Parece que as grandes capitais, que essa mobilização é maior, a gente não sabe ainda, a não ser por impressões do panelaço, qual é a incidência dos protestos no eleitorado do Milei. Houve panelaços nos bairros de classe média, onde o Milei venceu as eleições, isso na noite do anúncio do pacote. Agora, não existe uma pesquisa ainda dizendo para onde caminha isso. Quer dizer, qual é a interpenetração entre oposição e base de apoio, ou seja, eleitores do Milei. Ótimo, Maringoni. Ótimo. Isso foi até uma pergunta ontem aqui no chat, né, sobre como se posicionavam os eleitores do Milei. Que bom que você trouxe isso aqui para a gente. Quero trazer a pauta de novo aqui para o Brasil para te perguntar referente à nossa manchete. Aí o Mauro pode complementar também, se ele achar interessante, que é essa questão do Centrão pedir a cabeça do Alexandre Padilha,
Em julho ainda, o Arthur Lira, ele esteve no programa Roda Viva da Vera Magalhães, eu lembro que eu assisti esse programa, e ele declarou que o cargo que o Padilha está de fazer essa relação institucional entre governo e Congresso tinha prazo de validade. Ele declarou que o Padilha, em muitas ocasiões, não conseguia promover a articulação do governo e afirmou que é um cara bom, um bom companheiro, mas as coisas não estavam andando, não estavam acontecendo. E aí vai desgastando a finalidade do cargo ao qual ele se dispõe. E para o Lira, quem ocupa essa pasta precisa adotar a rotina do senta, conversa, resolve, cumpre. Ele falou isso naquela ocasião na entrevista. E nessa última reunião que o Lula participou, deixa eu só achar aqui, da reforma tributária, o Padilha ficou meio de escanteio. Como que você avalia essa relação? E aí, Mauro, se você quiser complementar essa pergunta, vamos embora. Mas é basicamente isso, né? Você falou da análise desse ano e essa projeção para o ano que vem. Como que você vê todo esse cenário em relação a essa articulação entre governo e Congresso? Bom, a articulação do governo no Congresso é muito problemática desde o começo, né? Você não tem ali ninguém que consiga falar de igual para igual, não, mas que consiga enfrentar o Lira, pelo menos não dá para enfrentar quem tem maioria dos votos. Isso é muito difícil. Mas o Padilha não é um bom articulador, isso se sabe, não é uma pessoa que entra em bola dividida, nem ele, nem o Zé Guimarães. Agora, o Lula, na reunião de ministros, teceu elogios rasgados à articulação política do governo pela aprovação da reforma tributária e pela relação geral do governo no Congresso. Evidentemente, o chefe, o comandante, não vai chegar numa reunião dessa e falar: olha, a nossa articulação política está uma merda. O Lula não iria falar isso nunca, nenhum presidente fala uma coisa dessa. Poderia ignorar. Ou pode fazer aquele gesto que o presidente do clube faz quando vai demitir o técnico que perdeu os 3, 4, 5 últimos jogos, né? Olha, o técnico está muito prestigiado, nós continuamos com muita confiança nele. Há muita intriga. Brasília, o Mauro conhece muito mais do que eu, o reino da intriga. A Folha de São Paulo fez uma matéria imensa anteontem, que tem muito, me parece, de plantação de notícia. Quer dizer, o Lira quer não só a cabeça do Padilha, mas o tom da matéria era o seguinte: era preciso despetizar ou tirar os partidos de esquerda da articulação política do Congresso. O Lira está querendo avançar, não é mais ele quer a presidência da Caixa, o Ministério do Esporte, mira no Ministério da Saúde. Não, ele quer ter na mão dele, mais do que já tem, que o Zé Guimarães é tido dentro do PT como um integrante do Centrão dentro do PT, ele quer ter na mão dele a articulação com o governo. Ou seja, não seria uma articulação do governo no Congresso, mas uma articulação do Lira no governo. É mais ou menos como José Múcio II, a missão, né? Exatamente, eu ia falar isso, Mauro, você tirou da minha boca. É assim como o Múcio não é o ministro do governo para as 3 armas, mas é um representante das 3 armas no governo, é o que o Lira quer. Como o Lula tem cedido em tudo, o que o Lula tem feito? A única coisa, a resistência que tem colocado é atrasar as nomeações. Por exemplo, o Lira está muito descontente porque ele exigiu não só a presidência da Caixa, que o Lula deu, mas as 12 vice-presidências. E o Lula está dando uma ensaboada nisso há 4, 5 meses. Então, é essa resistência, esse o descontentamento com o Padilha. Agora, isso não é Padilha. Esse método de atuação, de enquanto eu vou conversando aqui com vocês, eu vou atrasando o que vocês me pedem, eu vou deixando para lá, isso não é Padilha, isso é Lula. É o típico método de atuação do Lula. O Lula não quer ceder, mas não vê outra saída e procura ganhar tempo até conseguir chegar lá. Conversa com um, conversa com o outro, vê aqui, vê como é que é lá. O Lula fica articulando ele mesmo, pessoalmente, como o grande articulador do governo. Ele faz isso em todas as áreas. Algumas ele recua, várias ele recua. Por exemplo, ele recuou em relação ao embaixador de Israel. Ele não tomou nenhuma atitude até agora em relação ao Carlos Fávero, que é o ministro da Agricultura, que se desincompatibilizou para votar contra o governo no Senado, no caso do marco temporal. Então,
esse cerca Lourenço, que é uma expressão carioca que eu adoro, que o Lula é mestre em ficar fazendo isso. Ele fica encebando, até a hora que ele não tem mais como decidir. E o descontentamento do Lira, me parece, está muito em cima disso. Na verdade, repito, não é o Padilha que ele está descontente com o Lula. Mas não vai explicitar isso nunca, claro. Agora, o curioso é o seguinte, né, que todo mundo repete. O Lira é um deputado do baixo clero, obscuro até agora, que não tem votos para se eleger governador nem senador da Paraíba, de Alagoas, e manda no país. Ele se revelou, estava vendo aqui o Plínio falando, ele se revelou uma raposa, mas até agora não era. Quer dizer, o homem em suas circunstâncias, né? Ele nessas circunstâncias, ele se mostra um sujeito provinciano que ganhou áreas nacionais, mas as demandas dele, todas as demandas, são demandas de daqui o meu, dá o meu, esse é o meu. Não tem nenhuma grande arte no Lira. Tem o sujeito ousado que vai botando o pé na porta. Ele não é um articulador. Ele é o cara que fez o orçamento secreto, que controla as bancadas em cima do orçamento secreto, em cima da chantagem de verba, e peita o governo. Agora, dizer que é um grande articulador, não. É um gangster. Né? Maringoni, pensando na nossa conversa ontem, eu me lembrei, gente, uma das nossas jornadas comuns. Deixa eu me aumentar aqui para poder mostrar para todo mundo. Deste livro aqui, ó. Esse livro aqui é um livro histórico, recomendo para todo mundo, feito lá pela Boitempo, né? Luiz Inácio Lula da Silva, A Verdade Vencerá. O que é esse livro aqui? Esse aqui é um livro de entrevistas com o Lula. Então, estava lá o Maringoni, o Juca Kfouri, a Maria Inês Nassif e a Ivana Jenkins. Foram 3 longas sessões de entrevistas com o Lula, um pouco antes dele ser preso. Tá? Então, é um livro de um outro momento, mas não é tão do passado assim, né? Ali na véspera, né, da decretação da prisão dele ser preso lá em Curitiba. E aí eu separei 2 trechos que fiquei lembrando vivamente desses 2 trechos, Maringoni, e a partir desses trechos, queria um comentário seu sobre o Estatuto atual. Primeiro, uma avaliação que ele faz sobre o golpe contra Dilma. Muito interessante, e aí me lembrou esta votação aqui, né? A votação agora dos 305 a 141 contra aquela emenda medieval esta semana. Ela cometeu muitos erros na política, talvez pela pouca vontade que ela tinha de lidar com a política. Muitas vezes ela não fazia aquilo que era simples fazer. Vou falar sobre o impeachment, que já passou, já faz parte da história. Quando você decide enfrentar uma guerra como a do impeachment, politicamente, quem está no governo precisa ter noção da força que tem. Não se trata de reunir como deputado de um partido. É você chamar a bancada do partido que te apoia, com o presidente do partido que te apoia, com os senadores e o ministro que te apoia e colocar na mesa. Estamos aqui, qual é o jogo? Isso não foi feito em tempo nenhum. Acharam-se números fictícios de que teríamos 300 votos, 280, 270 e terminou não tendo. Do ponto de vista político, é quase impossível você imaginar que quem está no governo, com a base que o governo tinha, não conseguisse 170 deputados. É o número, é 172, para ser exato, para você não impedir o processo do impeachment. Eu fiquei lembrando dessa passagem aqui, fiquei lembrando dessa votação da semana, em que o governo conseguiu 104 votos contra a emenda. É claro que não é um impeachment, né? Mas me chamou a atenção. A outra, surpreendente declaração dele, imagino que você vai voltando o filme aí da história, né, Maringoni, dessa sequência de entrevistas ali. O que aconteceu depois de 2014? Nós ganhamos a eleição com um discurso. A Dilma dizia que nem que a vaca tussa eu vou mexer nisso, nem que a vaca tussa não vou fazer aquilo. E isso levou a juventude da periferia, os movimentos funk, rap, punk, o que você possa imaginar, companheiros do PSOL e muito mais gente a mostrar a cara para dizer que a direita não podia ganhar. Aí primeiro veio o Levi como ministro da Fazenda, o que foi um desastre para a nossa militância.
depois da proposta da reforma da Previdência, apresentada em 29 de dezembro de 2014. Quem é militante de base do partido sabe que ali nós perdemos muita credibilidade. A Dilma sabe disso. Ela tem clareza de que ali perdemos credibilidade. O nosso povo do movimento social, do movimento sindical, dizia: fomos traídos. Esse é o sentimento da militância, e aí os adversários não nos perdoaram. Qual era a propaganda do PSDB? Estelionato eleitoral. Isso nos fragilizou demais. Esses dois trechos me vieram à mente pensando na entrevista de hoje, Maringoni. Mauro, primeiro é preciso dizer o seguinte: nós éramos 4 entrevistadores, como você falou, mas tinha um quinto que fez a edição do livro, fez uma edição primorosa, que é um trabalho, para quem está nos assistindo, assim, você tem que transcrever as fitas, aliás, não são fitas, são um registro eletrônico hoje, e contextualizar, porque quando a pessoa está falando, tinha 170 deputados, não, você tem que fazer uma nota de rodapé, não, a maioria são 171, Lula naturalmente estava se referindo a isso. O Lula fala do resultado de um jogo que ele ouviu no sindicato, no rádio, nos sindicatos metalúrgicos. O sujeito tem que ir lá pesquisar que jogo foi aquele, quem fez os gols e tal. Quem fez isso foi o nosso Mauro Lopes, um trabalho primoroso de edição que faz com que o livro fique compreensível para quem não está, muitas vezes, atento. Não são detalhes, são um universo em que a entrevista é feita e ali, para os 4 entrevistadores, aquilo parece natural. Então, o Mauro tornou esse livro brilhante. Ele é um livro... Não está exagerando, mas eu esqueci de fato de dizer de onde está o nosso ponto comum. Eu não estou lá, eu estava nos bastidores do livro. E aí tem um privilégio sobre os demais, que é eu ouvi, sei lá, 50 vezes para poder fazer a transcrição. Pois é, mas o Mauro fez um trabalho primoroso, isso precisa ser dito, é importante. Não estou puxando saco, até porque eu, no momento, não estou precisando pedir dinheiro emprestado para o Mauro, não é o caso. Bem, mas esses 2 trechos, Mauro, eu lembrava do primeiro, do segundo, você me reavivou a memória. Ele falava isso, exatamente. Ele, depois, quando no intervalo, ele falou: não é possível não ter 171 votos, como é que o governo não tem isso? Isso me lembra do Davi Capistrano, uma conversa que eu tive, o Davi Capistrano, finado prefeito de Santos, que morreu em 98, aos 50 anos. Ele dizia o seguinte: nenhum prefeito governa com minoria na Câmara. Você faz o diabo, mas você tem maioria. Não tem, hoje não tem. E não é por falta de conversa, é porque o Lira quer, porque o Congresso adquiriu um poder maior do que o que tinha com o Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara no tempo da Dilma. Agora, o que ele critica na Dilma aí é algo que o PT, de forma organizada, fez de maneira muito tímida, que é o seguinte: você entra no governo, você não pode contrariar expectativas populares. Eu acho muito esquisito um governo que vem depois do governo do segundo governo Dilma, que foi um desastre em termos econômicos, desastre, repito, não é por causa do impeachment, porque a Dilma fez um giro de 180 graus ao botar o Levi fazer um duríssimo ajuste fiscal, seguido pelo Temer e pelo Bolsonaro. O que se esperava é que um governo Lula que entrasse viesse com uma proposta, sem desconhecer a situação do Congresso, do país, a tal da correlação de forças, viesse com um programa expansionista, desenvolvimentista, de aumentar o investimento público, ou de, pelo menos, repetir o que foi o governo Lula II, quando o investimento público ao ano chegou, isso o Paulo Clias e o Davi devem falar, a 9% ao ano. O arcabouço fiscal restringe, na melhor das hipóteses, 2,5% do PIB de investimento. Então, o governo Lula III não vem com uma proposta de mudança, vem com uma proposta de reafirmar o ajuste fiscal. O ano que vem é ano de eleição. O que já se afigura é algo muito grave. Por exemplo, o funcionalismo público, que representa mais ou menos 1.100.000 trabalhadores, em cuja maioria ganha por volta de R$3.000. Ficou 5 anos sem reajuste durante o governo Temer e Bolsonaro. Vai chegar no segundo, teve um pequeno reajuste ano passado, vai chegar no segundo ano do governo Lula, não vai ter reajuste. São 100.000 pessoas mais ou menos organizadas, ou seja, tem o mesmo patrão. Se o preço da carne subir, se os empregos não se expandirem, estão botando um monte em si, mas isso é previsível dentro do que o Haddad está propondo,
o Lula pode perder a sua principal blindagem diante do Centrão. O que garante o Lula diante desse número de não ter os votos para impedir o impeachment? O que garante ele é uma blindagem popular, é o apoio popular. Ninguém vai para cima de um governo que tem 58% de aprovação, como as últimas pesquisas. A Dilma, quando sofreu o impeachment, tinha desabado em poucos meses de algo em torno de quase 60% de aprovação, ou mais até, não me lembro, para 15%. Eu lembro que 15% era um. Aí a direita falou, bom, se a gente tirar ela, ninguém vai para a rua, como de fato não foi muito pouca gente. Então, a persistir a proposta de déficit zero do Haddad, não concessão de reajuste, aperto geral nas contas públicas, reduzir o piso para saúde e educação, isso pode resultar numa queda de popularidade do Lula. O Centrão está como hiena em volta do Lula, babando. Se ele perde essa blindagem, ou seja, essa proteção popular, a sorte do governo dele vai estar em risco, vai estar muito em risco, como está colocado aí no livro. Só para finalizar, essa história de um governo chegar e não dar boas notícias, que é o que aconteceu com a Dilma, não aconteceu com o Lula, claro. A gente teve, como eu disse logo no início, um impulso que foi a PEC de transição, que injetou dinheiro na economia, uma safra boa, e até mesmo aqueles... Congelou? Congelou, Marinho. Voltou. É uma paradinha. Voltou? Voltou. Vocês estão me vendo? Então, essa queda uma possível queda no investimento, uma possível queda na economia pode ser fatal, e pode ser fatal também se isso resultar num fracasso da centro-esquerda nas eleições municipais do ano que vem. Fracasso, eu quero dizer o seguinte, não há a menor possibilidade da centro-esquerda, dos progressistas, fazerem maioria ou terem uma vitória significativa nos 5.600 municípios brasileiros. Mas não ganhar nenhuma capital vai ser algo muito dramático. Entendi. Tá bom. Maringoni, Feliz Natal para você, querido. A gente vai... E Feliz Natal para a Ana, que sai junto com o Maringoni, ela já vai preparar o Natal do Fórum Global, às 9h30. Verdade. Mauro. Obrigada, Maringoni. Rebeca, Ana, Mauro, Feliz Natal para vocês. Que o Papai Noel, vocês se comportaram direitinho durante o ano, então eu tenho certeza que o Papai Noel vai olhar para vocês com carinho. E vamos ver se esse 2024 vem mais tranquilo do que está se afigurando aí. Obrigado, beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, Maringoni, boas festas. Tchau, tchau.